Deus abençoe os irmãos, sempre orando por vocês. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Glórias ao Senhor nosso Deus. Vou ser rápido, sei que todos estão cansados. João capítulo 15, o verso de número 16. Preste bem atenção no que está escrito no versículo de número 16. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a boca de Deus. Está escrito o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Amém? Podeis assentar. Fazendo uma pequena análise do que está acontecendo hoje. Quando nós lemos um versículo como este aqui, nós chegamos a uma conclusão. Primeiro, o Senhor está dizendo aqui: não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu não escolhi Jesus. Você não escolheu Jesus. Ele está dizendo: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Então, Ele me escolheu. Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, você já era escolhido de Deus. Isso é pouco? Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele me separou, Ele te separou, Ele te santificou e também te justificou, e em Deus Ele já te glorificou. Então Ele está dizendo: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Mas não ficou só nisso. Eu vos escolhi e vos designei, eu vos nomeei, eu selei vocês para fazer algo. Então preste bem atenção, diminui um pouquinho, né, o microfone. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, eu vos mandei para que vades, é o ide, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Então o que eu encontro aqui nesse texto é o seguinte: é Deus dizendo: eu vos escolhi, eu vos nomeei, então disponha, dispõe-te para fazer aquilo para o qual eu te escolhi, e vos designei, vos nomeei, para fazer exatamente isso. Então disponha-te. Então o que eu vejo aqui, não somente aqui, mas em todos os demais textos bíblicos, é Deus pedindo a mim e a você, a quem Ele escolheu, a quem Ele amou primeiro, para que eu e você tenha a disposição para ir. Disposição para ir. Eu vos designei para que vades. Então o que nós encontramos hoje é outra forma, não essa do Senhor, para a qual Ele nos designou. O que nós encontramos hoje é: vinde. O único que pôde dizer vinde a mim foi Ele mesmo. Então hoje a igreja está dizendo vinde, vinde e tal, quando Ele diz: não, eu vos amei, vos designei para que vades,
para que vocês possam ir e deem fruto, e esse fruto permaneça. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa pergunta é crucial, nem deveria fazê-la, porque parece que já virou chavão. Mas eu vou perguntar a si mesmo: para quantas pessoas você está falando de Jesus? Vou fazer outra pergunta, chavão, certo? Nós estamos terminando o ano está se encerrando. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Eu estou dizendo, falou de Jesus com consciência, com convicção. Com quantas pessoas você gastou tempo para anunciar-lhe a salvação? Aliás, anunciar a salvação para alguém é livrar este alguém de algo terrível que virá após a morte. Significa, falar de Jesus para alguém não é anunciar um homem, Jesus, que esteve ali na Palestina, que foi revolucionário na sua época, entendeu? E que depois foi morto como insurgente de Roma, foi morto e crucificado. Não estou falando de Jesus, o Salvador, aquele que salva o homem, aquele que liberta o homem daquela condição de fogo eterno que virá. Quando se fala de Jesus para alguém, você está simplesmente se esforçando em Cristo Jesus para tirá-lo do fogo eterno, da condenação eterna. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso. O diabo está cegando a humanidade para que não lhes resplandeça a luz desta verdade. Você está entendendo? Porque o único que pode remover alguém deste caminho, o qual ele está trilhando e o está levando para o fogo eterno, é Jesus, o Cristo de Deus. É algo tão sério isso, porque isso aqui fala de vida e de morte. Mas nós estamos tão acomodados, porque é como se, não preciso falar, na mídia social estão falando toda hora. Você liga o rádio e está ouvindo toda hora, você liga o televisor e está falando de Jesus toda hora. Eu não preciso, meu irmão, não é uma questão de mídia. Jesus está falando particularmente comigo e com você. Você não me amou primeiro, eu é que te amei, eu é que te escolhi e eu é que te nomeei para que você vá. É isso que ele quer, para que você vá e dê fruto, e o fruto permaneça, para que o Pai seja glorificado. Mas vá. E aí eu fiquei pensando, será que estamos indo? Se tem uma coisa que o diabo faz, e faz com muita perspicácia, e faz com muita, vamos dizer assim, melhor do que qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, é exatamente levar aquele a quem Deus amou primeiro, e nomeou para que vá, e fale do amor dele, e da libertação nele. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é fazer com que a pessoa que tem nas mãos, tem no coração esta palavra de salvação, ficar rodando em volta de si mesmo. Com quem você está preocupado? Em quem você mais pensa? E você vai chegar na conclusão de que em quem eu mais penso é em mim mesmo. Eu penso em mim mesmo o dia todo. Eu me analiso o dia todo. Eu faço projetos para mim o dia todo. E olha que eu tenho dozinha também de mim. Tem muita dó de mim. Porque quando eu me analiso e me vejo, eu chego à conclusão de que, na verdade, você está me entendendo? Nós ficamos em torno de nós mesmos. Quando eu estou voltado para mim, eu jamais irei falar de Jesus para os outros, porque eu quero Jesus para mim, porque eu estou com um problema. Qual é o maior problema?
Qual é o maior problema, Gordinha? É o meu. Não tem maior problema do que o meu. Entendeu? O seu é grana. O meu também. Mas o meu é maior do que o seu. Está entendendo? O seu não chega nem perto do meu. E às vezes você está se arrebentando, descabelando, e eu estou dizendo, não, o seu problema não é nada. O meu problema é que é. Então não existe problema maior a não ser o seu. E o seu é o maior problema que existe na face da terra. E o diabo sabe nos colocar em torno de nós mesmos. Ele sabe se andar conosco nesta condição. Ele nos faz parar em torno de nós mesmos. Ele nos faz pensar em nós mesmos 24 horas por dia. Entendeu? Se eu penso em mim mesmo, estou preocupado comigo, estou sempre fazendo uma autoanálise de mim mesmo, isso significa que os outros é que se danem. Eu não estou dando conta nem de mim, por que eu vou falar de Jesus para os outros? Primeiro Jesus resolve o meu problema, depois eu vou ver essa questão de falar dele para os outros. Quando o contrário é que é verdade. Cuida dos outros, do problema dos outros, e Deus cuidará do seu. Vá fazer aquilo que o Senhor disse. Ele me amou primeiro e me nomeou para que eu vá. Eu tenho que ir, onde eu estiver, eu tenho que falar dele, seja dentro do tempo ou não, seja oportuno ou não, eu tenho que estar falando de Jesus, porque eu já o conheço, ele já me salvou. Não há mais condenação para mim, ninguém pode me acusar de nada, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas o outro lá não sabe disso, e ele está caminhando para o fogo eterno, e eu tenho nas mãos a chave que vai abrir uma porta, que não vai permitir mais que ele ande por este caminho. Eu tenho a chave para ligá-lo no céu, mas eu não dou conta de fazer, porque os meus problemas são grandes demais para mim, e eu já não estou dando conta de mim mesmo, ainda vou preocupar-me com os outros. É aí que está o erro. Esta é a maior cilada que o diabo tem plantado na vida daqueles que dizem servir a Jesus Cristo. Ele tem plantado isso nos corações, e as pessoas têm andado em volta de si mesmos, e não cumpre este ide do Senhor Jesus. Você está entendendo? Por quê? Porque você acha que Jesus não está fazendo nada por você, e você acha que você está numa roubada tremenda, e que Jesus não faz intervenção. Como que você vai dizer para outra pessoa que Jesus é bom, e que Jesus é a provisão, é a providência, se você não sente que Ele está cuidando de ti? E aí o diabo continua sussurrando, até que eu concordo que isso é uma verdade. Já que eu não estou dando conta de mim mesmo, por que eu vou ter que ajudar os outros? Entendeu? É aí que ele trava essa batalha com você, e acaba ganhando essa batalha, porque você aceita essa sugestão. Não, primeiro o outro. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Alguém está discutindo, quer ser o primeiro? Então seja o servo de todos. Quer ser o maior? Então sirva a todos. Você vai ser o primeiro e o maior quando você olhar para o outro, servir o outro, estender a mão para o outro, sentir o problema do outro, e deixa que o seu eu cuido. O seu problema eu cuido. Cuida do outro. Foi para isso que Jesus nos amou e nos chamou e nos nomeou. Isso é fruto que permanece. Mas longe de nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, se você tiver Bíblia, não sei se você tem, mas se você tiver, é bom você abrir. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, nós encontramos uma joia maravilhosa escrita aqui. Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 22 em diante. Diz assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim,
Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, Moisés. Tudo que o Senhor nosso Deus te disser, e tudo nos dirás, tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e a ouviremos e a cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: olha, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Mas olha o que diz o verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, a eles e aos seus filhos, para sempre. Quem me dera. Então ele está dizendo o seguinte: eu falo, você transmite, Moisés, mas eles ouvem, mas não me obedecem. Quem me dera se eles ouvissem e obedecessem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu gostaria que todos eles se dispusessem a me ouvir e me a obedecer. Quem dera se fosse como eles falam. Fala, Moisés, tudo que o Senhor disse nós obedeceremos. E Deus ouviu e disse: eles falaram bem, mas quem dera se fosse verdade. Quem dera se eles tivessem essa disposição para me ouvir e para me obedecer. Porque eu os amei primeiro, eu os chamei, e eu os nomeei para que possam ir, mas eles não fazem isto. Quem me dera aquilo que eles estão dizendo fosse verdade. Quem me dera. Então você vai encontrar Deus em todos os aspectos dizendo para o homem: disponha-te. Mas como, pastor? É muito simples, e é um texto aqui que nós já falamos muito sobre ele, já ministramos muito sobre ele, mas eu gostaria também que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, lá em Jonas. Nós encontramos aqui essa verdade de Deus. Quem me dera. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. É isso que Deus quer. Eu vos chamei, vos nomeei para que vades. Só que eu quero que vocês tenham disposição. Disponha para fazer aquilo que eu mando. Ele está dizendo para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ele quer disposição minha e sua. Ele quer que eu disponha, mas eu não tenho tempo. Eu estou envolvido demais comigo mesmo. Eu estou envolvido demais comigo mesmo, a tal ponto que amanhã eu não posso, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E depois da manhã? Não, depois da manhã daqui dia, depois da manhã vai dar sábado. Não, sábado eu não posso. E domingo? Não, domingo também não, vou fazer a prova do Enem, lá, não posso também não. Aí é para segunda. Esquece, né? E segunda? Não, mas segunda-feira já começa o trabalho, é cedo. E aí acabou mesmo, porque eu garro o dia inteiro, não tem a mínima possibilidade. E depois, eu nunca vou ter tempo para ele. Bate no peito. Eu nunca vou ter tempo para ele. Por quê? Porque o meu tempo todinho está voltado para mim mesmo. Portanto, eu não posso me dispor.
Ah, mas aqui em Jonas foi maravilhoso. Jonas na hora respondeu positivamente ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, e tal, porque o Senhor diz: dispõe-te, dispõe-te e vai, dispõe-te e vai. A questão de Deus é ir, dispõe-te e vai. E aí diz a Bíblia aqui, que ele se dispôs sim, certo? Ele se dispôs, mas para quê? Pois é, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que era tido como o fim do mundo, era chamada Espanha, Tarsis. A Espanha que hoje está debaixo d'água, né? Está feia a coisa lá. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, isso ele teve disposição, ele desceu até Jope, fica ali o porto de Jope, fica ali bem e ele desceu a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, Jope, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Aí você diz: mas eu não tomo navio, nem avião para ir para longe da presença de Deus. Isso é burrice. Tudo bem, ainda bem que você sabe que Deus é onipresente, mas você pode tomar qualquer navio, e ir para longe de Deus, ficando no mesmo lugar, estando no mesmo lugar, porque se eu não disponho a fazer aquilo que Deus me amou e me chamou e me comissionou para fazer, eu estou fazendo tal qual Jonas fez, só que com outro propósito. De Jonas era um, meu é outro. Eu estou preocupado comigo, e Jonas não foi, porque já tinha problema em si mesmo. Então significa, eu posso pagar a minha passagem, eu posso ir para longe de Deus, ficando no mesmo lugar. Isto é, eu simplesmente vou omitir aquilo que Deus falou comigo, certo? E nessa comissão que Ele me enviou, simplesmente eu não vou fazer, porque Deus, Tu sabes, Tu me conheces, de longe penetra os meus pensamentos, o Senhor conhece todos os meus desígnios, e o Senhor é amor. Então o Senhor sabe que eu não vou, por causa disso, por causa daquilo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou menorzinho na casa de meu pai, a minha família é menorzinha na tribo. O Senhor sabe. É a mesma coisa. Fugindo da presença de Deus, tal qual fez Jonas. Ele se dispôs. Quem me dera, diz Deus, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Mas não tem jeito, se suba aos céus, lá tu estás. Se desço às profundezas do abismo, lá também tu estás. Se tomo as asas da alva e entro o deserto adentro, lá também tu estás. Se mergulho em trevas profundas, lá tu estás, porque a luz e as trevas do Senhor é a mesma coisa. Então não tem como me ausentar da presença de Deus. Então, já que eu não tenho como me ausentar, vou arrumar uma historinha mesmo, porque Deus é amor, e Ele me conhece, Ele sabe que eu não vou, que eu não faço isso, que eu tenho até, eu não gosto muito de falar de Jesus, sabe? Eu tenho vergonha, e quando eu posso falar, eu não falo, porque eu sei que vai dar problema para mim, então eu prefiro ficar calado. Então é o seguinte, eu sou salvo, Ele me salvou, aleluia, vou para o céu, quem quiser ir, que se vira. Só que a chave está nas nossas mãos. Como é que você vai ligar alguém no céu se você não proclamar esta palavra para ele? Se você não chegar e dizer: meu amigo, vou dizer uma coisa para você,
Uma coisa é você ter Jesus, outra é não ter. Tendo Jesus, você vai para a glória. Não tendo, você já tem um lugar para ir. E eu vou dizer uma coisa para você: não pague para ver, não. Porque eu estou te oferecendo a coisa mais gloriosa que existe em todo o universo. E por que não dizer em toda a eternidade? Eu estou apontando Jesus para a sua vida. Eu só estou apontando Jesus para a sua vida. Ele é o seu Salvador. E não pergunte salvação de quê? De que está me salvando? Está te salvando do fogo eterno que os seus olhos não veem. Você não quer ver, mas uma coisa eu vou dizer para você com verdade: Jesus, lá no Éden, ele diz: aquele que comer desse fruto certamente morrerá. E se você quer saber como Deus é fiel e como Deus fala e as coisas se cumprem, vai ali no cemitério agora mesmo e você vai ver um monte de corpos friinho dentro de um caixão. Sabe por quê? Porque o Senhor diz: quem comer do fruto, ele vai morrer. E eles comeram, e todos nós que estávamos em Adão e Eva agora também morremos. Isso é Deus. Deus falou, Deus cumpre, e vai cumprir todas as demais coisas. Mas a pergunta é: por quê? Por que eu não disponho? Eu vou dizer para você: primeiro, para atender com disposição a Deus, responder: eis-me aqui. Primeiro, eu não posso estar preso. Eu não posso estar preso. E aí você vai ver isso aqui. Como eu posso saber essa questão de estar ou não estar preso? Você vai aqui em Timóteo. Em Timóteo, vou te dar um texto, 2 Timóteo, capítulo de número 2, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 2, só um pouquinho de paciência comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então significa: eu não posso estar preso absolutamente a nada. Se eu quero atender com disposição o mandar do meu Senhor, eu não posso estar preso a nada. Ah, pastor, mas não estou preso a nada. Não está. Está preso a tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui. Você está preso na preocupação com você mesmo, certo? Isso tem um nome. Isso chama-se egocentrismo. Você está voltado somente para você. Isso é egoísmo. Você está voltado somente para você. E chega a ser até uma idolatria. Você está se adorando tanto que você está tentando zelar pela sua vida de todas as maneiras. Você está preso. E quem está preso não tem condições de fazer nada para o Senhor. Aquele que me arregimentou, se eu me envolver com outras coisas, eu fico preso a estas coisas. E aquele que me arregimentou, que me amou primeiro e me nomeou para ir, eu não vou ter condições de dispor-me para fazer a obra dele, porque eu nunca terei tempo. Eu nunca terei tempo. Só que o tempo é dádiva de Deus. Só que eu sou mau administrador do meu tempo. E quem leva a culpa é Deus. Mas sou eu. O tempo que Deus deu a mim, a você, é exatamente o tempo que eu preciso, que você precisa. Agora, para saber o que eu faço desse tempo. Se eu me prendo, eu não tenho condições de servir ao Senhor. Não tenho, meu irmão. Não tenho. Se você estiver preso às coisas deste mundo, você não faz a obra de Deus. Não tem como você fazer. Certo? Então, primeira coisa é não estar preso, para você se dispor. Segunda coisa, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas que você está preso nela, eu acrescento. Gente, quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Buscar em primeiro lugar o meu reino. O meu reino. Preocupe-se com o meu reino. Em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Ande com integridade, em obediência à minha palavra. E as demais coisas, eu acrescento. A gente faz isso?
Não, a gente sai doidinho o dia inteiro atrás daquilo que Jesus disse que ia acrescentar. Eu saio atrás porque eu não creio que Ele vai acrescentar mesmo. Vá que eu busco o seu reino e a sua justiça e Ele não acrescenta. Aí Ele me deixa na lobeira, quem vai pagar aqui sou eu. Então é melhor eu correr atrás daquilo que Ele falou que vai acrescentar, porque eu não acredito muito que Ele vai fazer isso não. Depois, se sobrar um tempinho, aí eu vou buscar o seu reino e a sua justiça. Nós invertemos tudo. E quando nós invertemos, não tem como recebermos a bênção de Deus. Não tem. Ah, pastor, mas Deus nos colocou aqui, temos que trabalhar para sobreviver. Tem que trabalhar, sim. Tem, mas eu tenho um estudo lá em casa que diz que o crente não tem que trabalhar demais. E não pode. E Deus não quer que você trabalhe demais. Mas por que então que eu ralo o dia inteiro e corro atrás? É exatamente por causa daquilo que nós chamamos de querer ter, porque Deus a quem eu sirvo não faz isso não, Ele não acrescenta nada. Então eu tenho que correr atrás, não está escrito, com o suor do teu rosto comerás o teu pão? Então eu tenho que correr atrás, derramar o suor, abrir os teus poros e tal. Mas, meu irmão, preste bem atenção, aquela maldição lá do Éden, preste atenção no que eu vou dizer, aquela maldição lá do Éden, ela foi quebrada em Cristo Jesus. Eu estou mentindo? Aquela maldição, qual a maldição? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos e tal. Mas em Jesus, Ele muda, Ele quebra esta maldição, porque você já não está mais com aquele pecado lá do Éden, você está em Cristo Jesus, agora é diferente, pede o que quiseres, e eu te darei, e te darei abundantemente. Então quer dizer, aquela bênção da maldição, de que eu deveria, com o suor do meu rosto, comer o meu pão, em Cristo Jesus, acabou. Porque Jesus diz o contrário, não, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas eu acrescento. Eu vou remover os espinhos, os abrolhos, e tudo vai produzir em grande abundância. Pede-me o que quiseres, eu te darei muito mais do que você pede ou pensa em pedir, e abundantemente mais. Em Cristo é outra história, é uma nova aliança. Mas se eu não buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas eu vou correr atrás, vai me prender, vai me martirizar. Outra coisa, para você se dispor, você tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem conduz a nossa vida, tem que estar atento à voz do Espírito de Deus. Lá em Atos 13, verso 2 e 3, você vai encontrar o exemplo disso. Atento à voz do Espírito Santo de Deus. É impressionante, veja como que nas coisas mínimas, a gente começa a aprender. Você viu que o meu cabelo está grande, está todo lascado, tá? Pois é, eu pensei assim, foi esse dia atrás, vou lá cortar meu cabelo lá. Vou sair, vou lá cortar o cabelo. Tá. Antes de sair, o Espírito de Deus diz, porque você não liga lá para ver se está aberto lá. Aí você fala, não falou não, você que pensou. O Espírito fala é aqui, meu irmão. Por que você não liga antes? Eu não dei a mínima e parti para lá. Cheguei lá, blum, fechado. Quando ele está fechado, a vozinha, por que você não ligou? Eu falei. Sabe o que você ficar com vergonha e ter que pedir perdão a Deus, porque não ouviu a voz do Espírito de Deus? Ele quer nos conduzir, quer nos ensinar, mas às vezes Ele fala e eu não dou a mínima. Eu acho que eu tenho condições de dirigir a minha própria vida, aí eu não dou ouvido à voz do Espírito de Deus. Quantas vezes você está saindo de casa, o Espírito diz, não vai agora não, espera mais um pouco,
Aí você olha no relógio e diz, não dá para esperar não. Você pensa que você está pensando, não dá para esperar não, se eu esperar eu vou atrasar. Mas o Espírito disse, não faz isso, espere mais um pouco. Não dá não. E você sai, chega na esquina, bum. Se eu tivesse esperado, mas você não me ouviu. Você não me ouviu. É não dar ouvido à voz do Espírito. Aí não tem como, você nunca vai se dispor, porque o Espírito é que te guia. Você tem que andar no Espírito, viver no Espírito. É Ele que guia a minha vida, é Ele que guia a sua vida. E para fazer a vontade daquele que me amou primeiro e me nomeou, eu tenho que ouvir a voz do Espírito. Eu tenho que estar atentamente ouvindo a voz do Espírito. Do contrário, nunca vou me dispor. Outra coisa, ser servo, estar pronto para servir, fazer o que vier à mão, aquilo que o Senhor colocou para você fazer, está em Eclesiastes 9, verso 10, você tem que ser servo. Servo veio para servir, não foi para escolher o que fazer, não foi para reclamar do que o Senhor manda. O servo, ele veio para servir, é estar pronto para fazer o que o Senhor mandar. Do contrário, você nunca se dispõe. Outra coisa, ser submisso, não questionar, como fez Naamã lá em 2 Reis 5. Não questionar. Ele questionou, ele pensou que Eliseu fosse sair da sua cabana, honrá-lo, colocar a mão na cabecinha dele, ia orar por ele e a lepra iria desaparecer. Naamã não saiu e ele ficou bravo, e ele questionou, não, pensei que ele viria aqui, que afinal quem está aqui é o grande general, não é, do grande exército do rei da Síria, aqui é Naamã, entendeu? Com toda essa comitiva, e o camarada não sai nem dessa cabana aí para me receber, e tal, ia virando as costas e ia embora, porque Eliseu mandou o servo dele dizer para Naamã, diz, vai até o Rio Jordão, não é? E mergulhe lá 7 vezes, e você será curado. Era só isso, mas ele não se dispôs a fazer isso, ele ia embora, ia perder a bênção de Deus. O servo dele é que chegou e disse, mas você não pode fazer isso não, porque se o profeta tivesse pedido outra coisa difícil, o senhor ia fazer. Agora isso aqui não, isso aqui é fácil demais. Nós vamos passar perto do Rio Jordão, está certo que as águas lá não é muito boa, igual o Farfar, os nossos rios lá não, a água lá é barrenta, tudo, mas não tem problema, o senhor tira a roupa, fica peladão, todo mundo vê o corpo do senhor cheio de lepra, não tem problema não, se humilha, entendeu? E depois mergulha lá 7 vezes, não tem problema, se o senhor engolir algum lambarizinho, alguma coisinha, não tem problema não, está cheio de peixinho. E você, mas mergulha, Deus não mandou? Mergulha, a água está barrenta, mergulha, Deus mandou, não importa. Mas não, lá no nosso país não tem rios lá de águas cristalinas? O rio Farfar, você é capaz de ver os peixes nadando tão cristalino que a água agora manda para entrar num rio barrento desse aqui? Pois é. Ele não estava querendo se dispor, o servo dele, o servo dele que o convenceu a mergulhar no Jordão. Ele foi meio que na marra, e Deus o abençoou, porque mesmo na marra ele obedeceu, do contrário ele teria perdido a bênção e voltaria leproso para a sua terra, o grande comandante. Então a questão toda para se dispor é exatamente isso aqui. Obedecer sem questionar, ser submisso à vontade de Deus sem questionar. Pastor, mas a coisa está ficando brava para o meu lado. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E eu creio piamente nisso, meu irmão. Até as lutas, eu creio que estão cooperando. Até as provações, eu creio que elas estão cooperando, porque Deus permitiu tal provação. Isso está cooperando para o meu bem. Agora me explique como está cooperando. Não sei, mas uma coisa eu sei: se Deus falou que está cooperando, é porque está cooperando. É isso aqui, é não questionar, é simplesmente submeter à vontade de Deus. Fazer como fez Jeremias,
sempre pronto para servir ao Senhor. Até quando Deus lhe deu uma ordem estranha, ele estava pronto para servir ao Deus vivo. Aqui no capítulo 18, para encerrarmos, diz aqui, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, quem está pronto a ouvir e obedecer é outra coisa. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro. Olha, a casa do oleiro ficava num buraco assim, era o lugar do lixão. Antes do lixão ali, os oleiros faziam os vasos ali. Desce lá, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para ele entender o que Deus estava falando com respeito a Israel, ele teve que ouvir a voz de Deus, ele teve que obedecer a voz de Deus, prontamente se dispor e ir até a casa do oleiro. Agora veja como é alguém que está na disponibilidade de Deus para fazer o que Deus manda. Certa feita, Deus diz para Jeremias: vai e compra um cinto. Ele comprou um cinto, e diz: agora amarra na sua cintura. Ele amarrou o cinto na cintura, e disse: agora vai até a margem do rio Eufrates. Meu irmão, diz Israel, de Jerusalém até a margem do rio Eufrates, ele deve ter andado no mínimo 700 a 800 quilômetros, com o cinto amarrado. Quando chega à margem do rio Eufrates, Deus diz: agora tira o cinto e coloca aqui, na fenda dessas rochas aqui. Ele colocou, diz: agora volta, mais 800 quilômetros para voltar. Passa uns dias, diz: agora, Jeremias, eis-me aqui, sempre disposto. Volta até a margem do rio Eufrates, e pega o cinto. Lá vai ele mais 800 quilômetros até lá. Não era carro nem avião, não. Deus mandou. Jeremias sabia o que Deus queria? Não. Deus mandou, eu vou. Ele se dispôs e foi. Quando chega lá, pegue o cinto. Ele foi pegar o cinto, estava todo podre. Deus diz: pois é, essa é a mensagem. Vai e diz à casa de Israel: eu os amei, eu os amarrei a mim, mas agora estão desse jeito, apodrecidos, não servem para mais nada. Essa é a mensagem. Vai lá e diz para eles. Só para isso. Deus não poderia chamar ele antes de fazer essas viagens todas e dizer: olha, vai e diz para o povo de Israel que esse povo está podre na minha presença. Eu amei esse povo, eu colei esse povo em mim, mas esse povo fugiu de mim, está podre. Não, mas ele teve que fazer tudo isso para entender essa mensagem, como esta de ir até a casa do oleiro, para entender a mensagem. Dispõe-te, eis-me aqui, qualquer hora do dia ou da noite. Do contrário, nós jamais iremos fazer isto para o qual Jesus nos chamou. Nos amou primeiro, e nos chamou e nos nomeou para irmos e fazer exatamente o que Ele mandou. Pregue este evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado, não tem jeito. A única coisa de tirá-los da condenação é esta mensagem que você tem no seu coração e na sua boca. Vai e faça isso. Mas onde está a nossa disposição? Onde está a nossa disponibilidade?
Se eu estiver em pecado, eu não faço. Se eu estiver ocupado, eu não faço. Se eu estiver preso a alguma coisa, eu não faço. Se eu não estiver atento ao Espírito, eu não faço. Se eu não tenho em mim o espírito de servo, eu não faço. Se eu não for submisso, eu não faço. Eu não vou me dispor. E se eu me dispor, é para fugir da presença dEle. Deus quer disposição. Dispõe-te. Para Josué ele disse a mesma coisa: dispõe-te e vai, faz esse povo entrar nesta terra. Dispõe-te e eu estarei contigo. Mas primeiro, dispõe-te. Aí você pergunta, inclusive não perguntaram para mim, mas você pode perguntar, mas o que é dispor? Eu vou dizer para você: dispor é deixar, né? A disposição, deixar craseado, deixar à disposição de outrem. Isso é dispor, é você se deixar à disposição de outro. Isso é dispor. Agora, para mim deixar eu à disposição de outro, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que aborrecer a mim mesmo, para que eu me deixe à disposição de outro. Vamos ficar de pé? Muitas vezes, nós patinamos no mesmo lugar, porque nos falta essa disposição de ouvir a voz, de atender a voz do Senhor, de me colocar acraseado à disposição do outro. Eu estou sempre à minha disposição. Eu me amo, eu me adoro, portanto eu não quero saber de ninguém. Eu me caso comigo mesmo, e depois, se eu não gostar de mim, eu me divorcio. Que aberração. Deus nos chamou para viver para o outro. Nunca vou deixar de falar isso. Viver para o outro, pensar no outro, levar a carga do outro, orar pelo outro, perdoar o outro, considerar o outro superior a você mesmo. Deus nos chamou para o outro. Ele não veio para si, ele veio para o outro, para mim, para você. Mas eu estou envolvido comigo. Que Deus nos dê oportunidade para respondermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como fez Isaías, se colocou à disposição e na disponibilidade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Ele me amou primeiro, Ele me chamou, e Ele me nomeou para que eu vá. E eu não posso decepcionar o meu Senhor. Feche os seus olhos. Quem sabe ainda dá tempo. Nós ainda temos ainda uns 60 dias para terminar o ciclo desse ano. Quem sabe você ainda consegue falar para 60 pessoas de Jesus. Quem sabe você consegue trazer alguém domingo para ouvir a palavra. Quem sabe você vai tirar um pouco do seu tempo, que não é seu, e vá buscar alguém para vir aqui ouvir a voz de Deus, e se reconectar com Deus. Quem sabe você vai se dispor para fazer: não, eu vou à casa de fulano, de ciclano, de beltrano, e vou convidá-los a ir ao culto. Eu vou me dispor a fazer o que Deus me mandou fazer, porque Ele me amou, me comissionou para fazer isso. Aí você já pensa: não, mas amanhã não dá não, pastor. Não, depois, não, também não vai dar não. Então tá.
vai ficando, e Deus também vai ficando. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, é a tua palavra. Não sei, ó Deus, se ouvem atentamente, mas eu sei que o Senhor é que fala em cada coração. É o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não somos nós, mas como porta-voz ruim, estamos aqui para proclamar a verdade do Senhor. E ajude-nos, Pai, a não proclamar esta verdade sem vivê-la, mas viver para a glória do nome do Senhor. E ajude-nos, Senhor, a empatizar com o outro, a viver para o outro, estender a mão para o outro. Deus, porque de mim o Senhor cuida, porque está escrito que o Senhor é que tem cuidado de nós. Por isso, Pai, faça com que cada um de nós seja grato ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo, enquanto Ele esteja fazendo em prol do outro. Muito obrigado, Papai do céu. Ser com cada um dos teus servos e das suas servas de volta para casa, mas leve-os a entender que eles não podem viver em torno de si mesmos, preocupado com si mesmos, vivendo para si mesmos, enquanto o Senhor nos chamou para viver para o outro. Ajude-nos, ó Deus, inquieta, Senhor, a tua congregação a ir, a fazer, a produzir esse fruto glorioso, para que esse fruto permaneça. Pai de amor, porque todos nós haveremos de comparecer diante de Ti. Portanto, leve-nos para os nossos lares, remoendo, ruminando esta palavra, para que ela possa produzir em nós a disposição para fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Tem coragem de aplaudir?